Eu tenho que ser bem sincero, tá? Aqui você sabe que no nosso canal eu nunca vou mentir, nunca vou fazer situações que realmente não vêm ali. Esse final de semana foi um final de semana que quase eu quis me esquecer, tá? Até agora, se você quiser cortar o vídeo, você pode ir passando, tá? Você pode, coloca no 2, por favor, coloca no 2x, se você não quiser ver história 3, tá bom? Até chegar a parte que eu vou falar do jogo. Mas eu quero conversar com vocês. Eu sei que o intuito desse canal não é falar sobre isso. Vocês vão entender porque vou dar uma pausa de uma semana, tá? Pra me refrescar aqui. Sexta-feira, quando tava tudo programado pra minha mãe e eu sair junto com a colaboradora, nossa trabalhadora ali pro aluguel, tava tudo certinho, né? A gente só ia lá ver como tá as coisas e voltar pra casa. Coisa simples. Que não somente isso, mas também arrumar as coisas. O Minha mãe quebrou a perna. E foi difícil. Foi difícil. Aí chega no sábado e Deus até me ajudou. Falei assim, não, agora eu vou diminuir um pouco o seu problema. Mas você ainda vai ter um problema. E chega então e ele me manda e meu pai vai lá e quebra um interfone. Quebra o interfone dentro de casa. Mas você acha que no domingo não vai ser o mais estressante possível? E só notar, eu não tô dormindo bem. Não tô dormindo bem. Eu ontem tive até alucinação para isso tudo acontecer. E no domingo, né, de manhã, eu recebo a notícia que o porteiro do meu prédio, não daqui da Tijuca, mas sim de Copacabana, faleceu na porta de casa, na porta do meu prédio. Eu vi justamente ali o coletor de cadáver, o médico, o legista que eu conversei e o policial que eu também conversei. Sempre tem que ter isso, policial, médico legista e o coletor de cadáver. E para piorar a situação, o meu time de LoL perdeu, que é Red Kennedy. E aí olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Muito problema. Então, eu vou pedir uma semaninha só de descanso mental. Vou falar um pouquinho do jogo, tá? Quero falar um pouquinho mais do jogo. 3 pênaltis que realmente aconteceu. Eu não vou negar qualquer um daqueles pênaltis. 2 pênaltis para o Fluminense e um pênalti pro Vasco. Aos 33 segundos do primeiro tempo, o Canobi sofre falta
pênalti pro Fluminense, que o René bate e erra. Depois, pênalti pro Vasco, que o jogador, que eu acho que foi o Cauã, que sofreu esse pênalti. O jogador adversário, que eu acho que era o Brenner, chuta e o goleiro defende. E aí, pênalti pro Fluminense, em que o jogador do Vasco coloca a mão na bola e acaba sofrendo esse pênalti. Ganso vai a bola, chuta, faz o gol. Um gol do Fluminense. E entre isso tudo, com bem oportunista, o Vasco de cabeça, o zagueiro dele de cabeça escora, acaba sobrando no Andrés, eu acho. Ele simplesmente chuta e faz o gol e acaba o jogo 1-1. O que a gente pode falar sobre esse jogo é que pra mim foi o pior jogo que eu vi do Fluminense jogar. Em contrapartida, o Vasco teve um dos melhores jogos que jogou. Eu cismo a dizer que talvez o Diniz estivesse fazendo muito mais mal ao Vasco do que qualquer outra coisa. Então fique claro sobre isso. E no Fluminense, pra mim, acende um alerta. Que o nosso time não tá bem composto pelos jogadores. Dito isso, todo jogo realmente foi um estresse. Todo jogo foi um erros atrás de erros, né? E eu quero deixar aqui claro uma coisa. O Vasco foi roubado, tá? Porque existe uma falta que o Freitas fez, culpa inicialmente do próprio Ganso. Foi Ganso ou Martinelli? Ou foi René? Não, foi Samuel Xavier. Samuel Xavier erra. O Freitas consegue derrubar o cara, sofre a falta, e o cartão que eu daria para aquela tipo de jogada para mim seria vermelho, o que não concedeu. Então, para mim, todo jogo foi isso. Todo jogo foi um estresse danado de ambas as equipes. Os vascaínos torceram até o final. Foi uma boa participação. Não entendi porque foi muito pouco vascaíno, de fato. O que é muito estranho. Teve provocação por ambas as partes. Teve uma festa bonita realizada pelo próprio Fluminense, né, com fogos de artifício e também fogos de cores. E pra mim, liga um sinal de alerta sobre isso tudo. Dito isso, no pior jogo do Fluminense do ano até agora e do melhor jogo do Vasco, deu 1-1 Fluminense. O Vasco consegue quebrar o ciclo de vitórias do Fluminense como mandante, empata, continua invicto, né? Continua com 17 jogos invicto como mandante, mas quebra essa situação de só vitórias por ser mandante. E vale a pena pontuar, preocupa essa queda de ritmo, ainda mais nesse início de ano do Fluminense. Dito isso, o melhor jogo pra mim, eu fico com
Eu fico com o Fábio. Agarrou o pênalti. Em diversos momentos que a gente precisava do Fábio, a gente contou com o Fábio e o Fábio fez a boa pra gente. Pior do jogo, pra mim, foi o René. Perdeu o pênalti, foi muito mal no jogo. Muito próximo justamente do próprio Faquaza, que também foi muito ruim nesse jogo. E melhor do jogo dos caras, eu vou colocar o Cauã Barros. Eu vou colocar o Cauã, tá? Porque no meio campo ele conseguiu dar uma dinâmica legal sobre isso tudo. Até pensei em colocar o Léo Jardim, mas vou colocar o Cauã. Dito isso, pensando somente nos meus 3 trios, a Costa e John Kennedy apagados. O John Kennedy até deu algumas açõezinhas no jogo, mas poucas que realmente fizessem somente ele tentar ganhar. Muito pouco o John Kennedy fez. O Acosta muito mal nesse jogo, muito abaixo do nível que a gente espera dele. E poderia ter sido o pior do jogo. Ignacio e Savarino é pra estar nesse time titular. É pra estar. Dá um outro conjunto da ópera. O Savarino me lembra muito o John Arias, que realmente faz um setor de lado de campo, mas consegue fazer também um setor de meio. E eu já estou gostando muito disso. Até para pensar justamente num possível terceiro volante. Colocando, né? O Arias já fez isso também diversas vezes. E o Ignacio, quando entrou, solidificou bem a defesa do Fluminense. Preocupação. Eu acho que a gente tem que ter preocupação. Mais dois jogadores que estão me dando alguma preocupação é o Hércules e é o é o Serna. O Hércules, pelo lado de que ele voltou da lesão completamente distoante daquilo que a gente pensa sobre ele. O Serna não vem jogando bem como lateral e não como ponta e também não como centroavante. Então acho que a gente tem que ver sobre isso. Fábio, gênio. Todas as vezes que a bola foi na área, ele esteve lá, por isso tudo. E Max Cubeiras. Pra mim, essa ideologia de ficar esperando muito tempo pra trocar não é bom. Tem que mudar isso. Dito isso, vencemos, empatamos. Estamos na final, vamos pegar com certeza o Flamengo, né? Somente uma calamidade pro Flamengo não ir pra final. E é isso. Tá bom? Se inscreva no canal. Faça o triplo você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. O dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo aí você pode mandar patrocínio. E eu vou ficar uma semana aqui, ó, descansando, tá, minha mente. Porque esses 3 dias foram muito fortes pra mim. Como eu falei pra vocês. E desculpe pelo tempo de vídeo. Muito curto, eu sei. Eu poderia ser melhor. Poderia ter feito mais vídeo, mas desculpe. Tá bom? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, Duques Tricolores.